Corinthians faz planejamento para segurar os seus ídolos na lista. Garro, Memphis Depay, Yuri Alberto. Será que o Timão vai conseguir segurar esses atletas? Vou te explicar o que o Corinthians precisa fazer e vai fazer para tentar deixar com que esses jogadores continuem no Parque São Jorge. Também, olha, vamos tratar aqui a respeito do Corinthians vai dispensar dezenas, milhares, centenas de jogadores da base, meus amigos. É uma reformulação ali geral, planeja ser feita pela direção do Timão. E eu vou te explicar essa situação também, tá? E outra, olha, você vai ficar sabendo quanto é que falta para o Corinthians bater as metas orçamentárias de vendas em 2025. Vou tratar sobre esse assunto também aqui. Você está no canal Camisa 99, onde a gente traz as notícias do Timão. Te convido a se inscrever nesse projeto novo, que a gente traz todo dia informações do Corinthians para você, torcedor. Já deixa aqui nos comentários, você acha que o Corinthians deve fazer, pretende e continuará fazendo loucuras para manter os três atletas que a gente mencionou aqui na chamada inicial? Yuri Alberto, Memphis Depay e também o Garro. Vocês acreditam que tem que fazer o que precisa ser feito ali, despejar dinheiro no mercado ou não? Tem que segurar ali o máximo que pode, não gastar ali o necessário. Se quiser ir embora, vai embora. E aí o Corinthians ganhe os retornos financeiros ali por esses atletas. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Vamos colocar na tela aqui o primeiro tema e o primeiro assunto aqui, pessoal. Olha, que é esse aqui, olha, importantíssimo, tá? Corinthians vai dispensar dezenas de jogadores da base. Um novo diretor detona a gestão, né? E fala aqui, olha, é um absurdo, pessoal. Tá aqui, olha. A nova diretoria do Corinthians, a gente tem encontrado uma centena de inchaço total, né, nas categorias de base do clube e prepara uma série de dispensas, né? O clube pretende liberar e negociar dezenas de jogadores nas próximas semanas. Empossado no início do mês, o diretor Carlos Alberto, conhecido como Nenê, do posto, né, afirma não ter o número exato de jovens jogadores vinculados ao clube, mas traça um cenário caótico. Nosso intuito principal é dar uma enxugada aqui, olha. O problema vai do sub-7 ao sub-20. É uma coisa impossível de qualquer comissão trabalhar. Os técnicos não conseguem nem treinar direito. Eles dividem o campo em 3 para caber todo mundo no treino. Do jeito que está, precisa ter 2 centros de treinamentos, lamentou o diretor. Meu amigo, que situação caótica mesmo, viu? Desde o início de 2024, a gestão do presidente afastado Augusto Melo contratou 87 jogadores para a base e criou novas categorias como Sub-16 e Sub-18. A nova diretoria, nomeada pelo presidente interino Osmar Stablet, né, encerrou estas categorias por considerá-las desnecessárias por falta de torneios para disputar. Aí, pessoal, olha, vai ter aí uma limpa geral, tá? Uma limpa geral no Corinthians, principalmente ali na base, né? É o que eu digo a vocês, meus amigos. A situação é caótica e precisa, claro, ser resolvida para se ter ali o mínimo de condições de trabalho e também de desenvolvimento, né? Não adianta ter milhares de jogadores na base se não consegue, né, ter um planejamento de desenvolvimento para que esses jogadores mesmos consigam subir até o profissional e depois serem negociados, né? Como é que vai se fazer uma peneira, né, de saber a qualidade desses jogadores se não tem o mínimo de condições de ter um treino? Cara, imagina você estar acompanhando ali um desses atletas jovens por semanas, por dias, né, por meses, e aí você tem ali o dia do treinamento. Mas se você, em vez de ter ali, sei lá, 1 hora de treino para botar esse cara para jogar e ficar observando ele, observando, você só consegue colocar ele para jogar 15 minutos todos os dias. É complicado, né? E aí você... É impensável, é surreal isso que acontece dentro do Parque São Jorge. Mas vão ter realmente mudanças drásticas aí, tá? Vamos ver o que é que vai acontecer. A gente, claro, traz atualizações para vocês em breve, tá? Aqui outra informação na tela também, olha. Agora, para você, em primeiríssima mão. Veja quanto ainda falta para o Corinthians bater a meta orçamentária em vendas em 2025. Tá aqui, olha. No final do ano passado, ainda com Augusto Melo na presidência, o Corinthians estipulou a meta orçamentária para a temporada 2025. Sobre a receita adquirida por meio de transferência de jogadores, né? Ficou definido um montante de 181 milhões líquidos de repasses brutos de direitos federativos, que eram ali de 241 milhões. Já dentro do semestre do ano, quando ainda se falta, né, para saber quanto o clube ainda vai arrecadar, né,
qual é o valor específico, né? Até aqui, o Timão contou com 2 vendas em 2025. Trata-se de 2 filhos do terrão. Guilherme Biro, né, que ficou lá na Arábia, né? E o Denner, que resultaram aos cofres do clube um total de cerca de 75,3 milhões. Porém, o time do Parque São Jorge ainda contou com a transferência de Alex Santana. Na última janela, o pagamento prévio ali de $100 mil ao Grêmio, né? Pelo empréstimo de 1 ano do jogador. E aí tá aqui, olha. Tá longe ainda dessa meta, viu? Porque a meta é quase ali 200 milhões e o Corinthians só vendeu 70 e poucos milhões, né? Então tá extremamente longe, né? Tá absurdamente longe, mas claro, a gente precisa tentar entender, né? Para saber o que é que vai poder fazer a partir desse futuro o Corinthians, né? Vamos falar aqui a respeito agora sobre outra situação importante. Como é que o Corinthians vai lidar com as possibilidades de saída desses atletas aí, hein, pessoal? Vai sair o Memphis, vai sair o Yuri. O que é que o Corinthians pretende fazer para segurar o Garro? Isso aqui agora no vídeo, pessoal. Tá aqui, olha, na tela. Vamos falar aqui a respeito desses jogadores aqui, olha. O Corinthians promete esforço para segurar Garro, Yuri e Memphis, né? Mesmo com pressão por vendas. Tá aqui, olha. O Corinthians enfrenta o paradoxo nessa janela de transferências. Ao mesmo tempo, né, que precisa de dinheiro e conta com a venda de jogadores, o clube não quer se desfazer dos seus principais atletas, né? O meia Rodrigo Garro e os atacantes Yuri Alberto e o Memphis Depay. Em meio à especulação sobre a cobiça, né, de diferentes clubes do trio, né, que querem ali, dos clubes que querem buscar ali, especificamente cada um desses do trio aqui, né, a diretoria corintiana garante que não ter recebido nenhuma proposta por eles nessa janela de transferências, né, e já avisa para jogo duro, caso surjam interessados, né, e aqui, olha, a hipótese de negociar com clubes brasileiros está descartada pelo Timão, que se vê respaldado por multas altas, né, ali para o mercado nacional, e tá aqui, olha, para o exterior a situação é um pouco diferente, já que muitas vezes os próprios atletas manifestaram interesse de serem negociados. Além, neste caso, não há risco de se reforçar, diretamente o adversário aqui no Brasil e sim negociar para fora, né? Então tá aqui, pessoal, olha, o Corinthians pretende fazer, tá? E a situação, claro, que aqui, olha, é mais complicada, né? Com as multas, olha, vamos ver. Aqui, a multa do Garro, né? Para clubes no mercado nacional é de 300 milhões. E 100 milhões de euros para o internacional. O Memphis Depay, 150 para clubes brasileiros, dos quais os holandeses têm direito a 20%, né? E 5 milhões de euros para clubes do exterior. Muito baixa essa multa do Memphis, né, velho? 5 milhões de euros só. Cara, não dá nada. Para lá, para eles, é um troco de padaria. 5 milhões de euros para um clube mediano da Europa é nada. Yuri Alberto, 500 milhões para clubes brasileiros e 100 milhões de euros para clubes estrangeiros. Tá aí, pessoal. Essas são as informações que eu queria trazer para vocês a partir de agora, claro, que a gente sabe, né? O mercado está realmente pegando fogo, né? O Corinthians tá nessa toada, né, de contratar, mas também está nessa situação de se reforçar cada vez mais e também não deixar com que a sua espinha dorsal seja quebrada, né? Que são esses 3 atletas aí. O próprio Garro falou, né, que anda meio chateado com algumas situações, se sente um pouco desvalorizado, apesar das negociações ali que fizeram renovar o contrato dele. Mas a gente vai ter que saber, né? Porque se quiserem tirar o Memphis por 5 milhões, é o que eu digo a vocês. Se o jogador quiser ir, ninguém segura, não. É muito pouco, é muito baixo, né? 5 milhões de euros. Mas era o que o Corinthians tinha para fazer na época lá atrás, para trazer, para convencê-lo a voltar, se ele quisesse voltar para a Europa, né? Hoje ele está adaptado no Brasil. Mas quem garante no dia 10 de julho, né? O que é que vai ter de oferta por esses jogadores? Vamos aguardar e vamos esperar. O próprio Yuri Alberto anda sendo sondado aí pelo Atlético de Madrid, por times da Bundesliga, da Alemanha. Então, é bem difícil a situação. Mas o Corinthians, por outro lado, precisa de dinheiro também. E aí? Fazer loucuras para segurar esses jogadores ou vender e arrecadar milhões ali nos cofres do clube? Deixa aqui nos comentários, queria saber a tua opinião. Tamo junto, grande abraço.